Boa tarde, gente. Vamos começar a nossa reuniãozinha das 7, que já passou para as 7h30, mas tudo bem. Vamos se acalmar, dar uma respirada. Vamos dar 10 respiradas longas até o diafragma voltar e soltando a respiração devagar. Vamos pôr um tema nessa respiração. Vamos focar na luz. Seria bom a gente, de olhos fechados, focar num ponto entre uma sobrancelha e outra, e focar na luz. Inspirando luz e expirando luz. Inspirando luz, expirando luz. Expirando luz, expirando luz. Focando sempre no ponto entre uma sobrancelha e outra. Vai percebendo que, como diz o curso, nesse local existe réstias de luz, como diz. Vamos para frente. Inspirando luz, expirando luz. 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 Eu agora vou ler um parágrafo do capítulo 21, Razão e Percepção, no título 2, Responsabilidade pelo que se vê. Fim do parágrafo 7 e o parágrafo 8. Ouve e vê se te lembras de uma canção antiga que conheces há muito tempo e da qual gostaste mais do que qualquer melodia. Além do corpo, além do sol e das estrelas, além de todas as coisas que vês, e ainda assim, de algum modo familiar, está um arco de luz dourada que, à medida que olhas, se alonga em um grande círculo brilhante, e todo círculo se enche de luz diante dos teus olhos. Os contornos dos círculos desaparecem e o que há dentro já não está mais contido em nada. A luz se expande e cobre todas as coisas, estendendo-se até infinito, para sempre brilhante e sem nenhuma ruptura ou limite em parte alguma. Dentro dela, tudo está unido, em perfeita continuidade, e nem é possível imaginar que qualquer coisa pudesse estar fora, pois não há lugar algum onde essa luz não esteja. Essa é a visão do Filho de Deus, a quem conheces bem. Agora a Jane vai fazer uma oração. Então, continuando na meditação, nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele, o Espírito Santo, que nos enviou, nos dirigirá. Estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco. E seremos curados em mentes, na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Jesus, entregamos essa nossa reunião de hoje com muita gratidão a Ti.
guia-nos, orienta-nos, por favor. Amém. Agora a Ana Compartilhar. vai passar o texto. O texto precisa ficar maior, né? Como assim? Peraí, eu tô vendo o texto pequenininho, porque eu acho que eu que tô grande aqui. Está na tela plena aqui também. Pronto. Agora sim, eu estava vendo. Bom, gente, então, boa noite. Ai, Boa noite. boa noite para todos. A gente vai hoje estudar do capítulo 3, que é o título da Percepção Inocente. Hoje nós vamos estudar a sessão 7, sessão 5, né, que é além da percepção. A sessão anterior foi o erro e o ego, e agora ele vai nos falar sobre o que vem além da percepção, o que é ver além da percepção. Então, parágrafo 1. Eu tenho dito que as capacidades que possuis são apenas sombras da tua força real e que a percepção, que é inerentemente julgadora, só foi introduzida após a separação. Ninguém tem estado seguro de coisa alguma desde então. Eu também fiz com que ficasse claro que a ressurreição foi o meio para o retorno ao conhecimento, realizado pela união da minha vontade com a do Pai, com a vontade do Pai. Podemos agora estabelecer uma distinção que esclarecerá algumas das nossas declarações subsequentes. Parágrafo 2. Então, ele vem falar dessa distinção que ele quer fazer entre termos. Parágrafo 2. Desde a separação, as palavras, entre aspas, as palavras, entre aspas, criar. Obrigada. Desde a separação, as palavras, entre aspas, criar e, entre aspas, fazer, passaram a ser confusas. Quando fazes alguma coisa, fazes a partir de um senso específico de falta ou necessidade. Qualquer coisa feita para um propósito específico não tem nenhuma generalizabilidade verdadeira. Quando fazes alguma coisa para preencher uma falta percebida, estás implicando tacitamente que acreditas na separação. O ego inventou muitos sistemas de pensamento engenhosos com esse propósito. Nenhum deles é criativo. A inventividade é um esforço desperdiçado, mesmo na sua forma mais engenhosa. A natureza altamente específica da invenção não é digna da criatividade abstrata das criações de Deus. Então, a gente pode comentar esses dois. Eu vou esperar para comentar o segundo. Quem quiser comentar o primeiro. Ele fala aqui de como se dá a percepção, né? Uhum. É quase que uma gênese da percepção. Ela só foi introduzida após a separação. Você aí começou, depois da separação, você começou a ver imagem. Antigamente você não tinha, você era a luz. Engraçado esse tema da luz. Caiu, A gente já estava falando disso, né? não é? Por isso que eu estou comentando. Pois é, Muito bom. depois da separação, você saiu da luz e começou a ver imagem. E o que é uma imagem? São pensamentos que passam na luz, mas não são a luz. O pensamento passa na luz como se a luz fosse o âmago da coisa, né? Sem a luz, não acontecia nada também. Então, você é a luz e Deus é a luz. Então, sua imagem da separação
passa na luz e aparece como imagem, você chama lá fora de mundo. Mas não foi seu sentimento da separação que fez você ver o mundo. E isso é básico assim na metafísica do curso, né? Que fez você projetar o mundo, né? Projetar E você imagens. chama do mundo como se o mundo estivesse lá fora de você. E você não sabe que você está inventando aqui. O curso fala, meus pensamentos são imagens que eu fiz. É, No começo eu ficava, como assim? Né, é, gente? Acho que não. Pô, a imagem está lá fora, que história é essa? São os meus você vê pensamentos. que isso é o basicão do curso. Estamos no capítulo 3 do Três, curso. três. É metafísica pura, ele vai bater na metafísica. É isso, nesse parágrafo primeiro, é isso aí, né, que o Gustavo falou, né, que ele fala da percepção. Lá no parágrafo, nos parágrafos 7 e 8, ele vai falar como que a percepção se forma. E aí ele fala também aqui, né, que desde que a gente teve essa crença na separação, né, que desenvolveu a percepção, nós vivemos num estado de insegurança, né? Ninguém tem estado seguro de coisa alguma desde então. E isso ele repete muito, né? A gente trocou a segurança, né, de Deus, de estar em Deus, pela insegurança de estar no ego. Isso, e a Pela gente sofre por falta. isso, né? A E outra coisa que falta, ele né? também... Sempre falta, sempre. Hoje eu acordei de manhã, menina, eu tinha tanta coisa para fazer, assim, que meu corpo sentia falta, né? Tipo, acordar, ter que fazer a cama, depois ter que fazer o café, não tinha ninguém em casa. Eu fui fazer o café, escovar dente, lavar rosto. Daqui a pouco você passou a metade da manhã nessa coisa. Você sabe que eu adoro, né? Eu curto pra caramba fazer, quando eu tenho tempo, fazer a Quando cama, você. café, fico olhando lá para fora. E eu demoro, eu já vou escutando a oração do dia, eu vou passando, eu adoro. Parece que Eu também faço no eu tô amor. Também brincando faço. no sonho. Eu adoro arrumar a É, cama. Já que é para fazer, eu já me coloco sabe, no você prazer, brinca no adoro sonho. arrumar a Esse é o cama. mundo real que o É, curso fala, né? põe a É você fronha, brincar no combinando, a sonho. almofadinha. Eu brinco, eu Eu adoro, também, acho bem gente, acordo gostoso. cedo para poder experimentar esse primeiro momento do dia, assim, com Deus, com o Espírito Santo, né? Isso aí, na toma do café, mas na conexão, né? Hoje também eu acordei umas 5h30, era 1h mais 8 e ainda não queria levantar da cama, porque estava tão bom. Eu digo, eu vou levantar e tem que E, fazer tanta e por coisa. que não, né? Gente, eu não consegui dormir, aí eu fiquei das 4 às 5h30 lendo, postando, eu falei, quem abriu o WhatsApp vai ficar maluco, porque eu postei, eram 4h30, por aí. Eu fico Aí eu assim, eu consegui medito, dormir. escrevo. Gente, vamos retomar aqui então. E aí ele Então, fala aqui também agora no vamos falar. parágrafo primeiro, que a ressurreição foi o meio para o retorno ao conhecimento, Sim, realizado através da união de Jesus, né, com a vontade dele, com a vontade do Pai. Então, a ressurreição foi possível quando ele alinhou a vontade dele com a vontade do Pai. E aí ele retornou ao conhecimento. porque o conhecimento é só com Deus. Aqui não tem conhecimento. Não tem, aqui tem percepção. Aqui é intelectualidade, gente. Ele está fazendo essa distinção entre E, conhecimento e percepção. e agora É, ele vai fazer a distinção entre criar e fazer, que aí é o parágrafo 2 que a Jane falou que ela gostaria de comentar. porque a gente aqui faz muita confusão, assim, para o estudante de algum tempo, isso já é normal, faz parte, né, da nossa linguagem, assim. Mas para quem está começando esse criar e fazer, fala assim, eu criei aquilo, um grande artista criou, o cientista não criou nada. A criação é só no céu com Deus e nós criamos com Ele. A gente precisa entender isso. A gente pode até usar a palavra, né, o verbo criar para cá, para o mundo, mas aqui no mundo é fazer.
E aí a distinção entre o criar e o fazer. O criar é eterno, porque Deus, né, ele está criando e as suas criações, os seus pensamentos, ou o pensamento de Deus somos nós, e está criando constantemente, é eterno, não morre. Agora, o fazer é daqui do mundo, e é do ego, e na realidade o fazer é que é a ilusão. Então a gente precisa entender que do céu, de Deus, da verdade de Deus, não tem nada para fazer. Deus não faz, Espírito Santo não faz, Jesus não faz, o céu não faz. Isso parece muito simples, mas essa distinção é importante, porque na hora que a gente fala assim, puxa, por que Deus fez isso comigo? Né? Deus não faz, né? Esse verbo fazer só existe na ilusão e é perecível, né? Deus cria. O fazer, ele sempre responde a uma falta, necessidade, uma né, que é a mente egóica. Né? A mente egóica ela é uma mente que sente falta, né? Ela cria necessidades, ela faz necessidades, produz faltas, para fazer com que a gente fique ocupado em preencher essas faltas, e isso aí reforça a nossa crença na separação, porque enquanto a gente estiver ocupado em preencher faltas, é porque nós estamos acreditando que somos separados, que somos incompletos, de Deus, né? E estamos à parte isso. de Deus. Então, esse é o jogo do ego para nos manter separados e acreditados. Exato. Aliás, eu acho que a esse escassez é o jogo crônica do ego. A escassez de qualquer forma, porque quando Jesus fala assim, mas você tem tudo, você completa. É por isso que Jesus fala, o amor de Deus é o meu sustento, né? A gente fala, como é que vai me sustentar o amor? O amor de Deus é o meu sustento, ele tem tudo, absolutamente tudo, nós temos tudo, né? Uma única necessidade, uma mínima necessidade é uma ideia de estar separado de Deus. Uma coisinha pequenininha. O Moody, ele conta que ele, quando ele abandonou o mundo, né? Tirou o mundo de dentro dele. Moody, Jesus? não, Moody. Tá. Ele vive em Portugal, né? Lá no Monte Sarraja. E ele estava num apartamento, assim, sem nada. Ele largou o emprego, ele largou tudo. Ele tinha carro, tinha emprego, tinha tudo. Ele abandonou tudo porque ele, né, transcendeu tudo isso, né? E aí teve um dia, e ele não tinha dinheiro para nada, ele não tinha nada, né? Ele não tinha nada, igual Jesus, né? A diferença entre nós é que eu não tenho nada. O Woody, então, ele ficou sem nada. E aí teve um dia que ele estava numa fome. E aí ele procurou dentro de sapato, dentro dos armários, dentro das paredes, se achava alguma moeda para ele comprar alguma coisa para ele comer. Então ele chegou aqui no limite da fome. Aí, de repente, liga uma pessoa e fala, vamos comer uma pizza? E aí, então, tudo é providenciado, né? Se você está alimentado pelo amor de Deus, né? Tudo é providenciado. Tudo, Né? absolutamente tudo. O David experimenta e tantos outros. O David fala, eu também Deus não abandona nunca as suas criações, porque suas criações são como ele, né? A questão da criação, inclusive, é um tema central no livro de exercício, parte 2, que acompanha 10 lições com esse mesmo tema central. Sim. E é a criação, e começa assim: a criação é a soma de todos os pensamentos de Deus em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria e só cria como ele mesmo. São os pensamentos, né? As duas os pensamentos de Deus, né? Ele ele diz que nós somos o pensamento de Deus. Nós, não o corpo, né? Nós somos o Filho de só Deus. Que a gente acha que a gente é o pensamento do ego. Nós somos o pensamento, não deixamos de ser um pensamento. Porque é um pensamento equivocado. Tudo né? é mente.
Pensamento Tudo é equivocado, mas é um pensamento. pensamento. Uma bola o mundo é um pensamento. O mundo é psicológico, é inventar. Então, vamos Se vo- aproveitar e vamos falar do que é conhecer, como ele fala aqui no parágrafo 3. Podemos ir para o 3? Vamos. Então, ele fala: conhecer, como já observamos, não conduz ao fazer. A confusão entre a tua criação real e o que tens feito de ti mesmo é tão profunda que passou a ser literalmente impossível para ti conhecer qualquer coisa. O conhecimento é sempre estável, e é bastante evidente que tu não és. No entanto, és perfeitamente estável, tal como Deus te criou. Nesse sentido, quando teu comportamento é instável, estás discordando da ideia de Deus com respeito à tua criação. Tu podes fazer isso, se escolheres assim, mas dificilmente quererias fazê-lo se estivesses em tua mente certa. Parágrafo 4. A questão fundamental que te perguntas continuamente não pode, de jeito nenhum, ser dirigida a ti mesmo de forma adequada. Continuas perguntando o que és. Que sou? Isso implica que a resposta não só é uma resposta que conheces, mas também que depende de ti supri-la. Entretanto, não podes perceber a ti mesmo corretamente. Não tens nenhuma imagem para ser percebida. A palavra imagem, entre aspas, está sempre relacionada com a percepção e não é uma parte do conhecimento. Imagens são simbólicas e representam alguma outra coisa. A ideia de, entre aspas, mudar a tua imagem reconhece o poder da percepção, mas implica também em que não há nada estável para conhecer. Podemos comentar, gente. Então, no 3 ele fala, o conhecimento é estável e quando a gente está à parte do conhecimento, nós somos instáveis. Quando a gente está na percepção, nós somos instáveis, porque a percepção se altera, né, o tempo todo. A percepção muda. Então, na mudança, na expectativa da mudança, é difícil você experimentar a estabilidade. É impossível, né? Porque a qualquer momento muda o seu sentimento, muda a sua emoção, muda uma imagem que você inventou, né, na sua mente. Então, isso vai te dando uma sensação muito evidente, né, de instabilidade. Isso vai gerando insegurança, isso vai gerando mais medo, né, mais culpa, isso vai alimentando, né, a roda do ego, né? Do ego. Esse nosso afastamento, né, do conhecimento, né, esse nosso estar à parte do conhecimento, como nós escolhemos ao fazermos o mundo da ilusão. É outra metafísica bem profunda aqui, né? Não tens nenhuma imagem para ser percebida. A palavra imagem está sempre relacionada com a percepção. E nesse parágrafo 4 ele fala, deixa eu botar lá, ele fala, né, a questão fundamental que pergunta continuamente é, quem sou eu? E ele fala, essa pergunta não pode, de jeito nenhum, ser dirigida a ti mesmo de forma adequada. É difícil ela ser adequada porque eu não sei quem sou eu enquanto eu estou na percepção, né? Porque uma hora eu sou uma coisa, daqui a pouco eu sou outra, de manhã eu sou de um jeito, de Muda tarde eu o sou de tempo outro, todo. tudo muda o tempo todo. Então eu nunca vou, na percepção, eu nunca vou achar uma resposta para quem sou eu. Então por isso que é uma pergunta inadequada, porque enquanto eu estiver com a mente dividida, eu não tenho resposta para, né, adequada, né, para essa pergunta. Então eu vou ficar sempre sem saber quem eu sou. Então, a gente vive aqui no mundo na angústia de não saber quem nós somos verdadeiramente, que nós somos algo mutável o tempo todo. Então, isso nos dá muita insegurança e muito medo, né? Porque nós não sabemos o que isso vai dar, né? O que vai ser eu daqui a pouco. A gente não tem nenhuma segurança em relação a isso. Então, a gente não é isso, mas a gente está brincando que é isso, né? Brincando que é isso. Que a gente
A gente muda o tempo todo, né? Por isso vai aparecendo a confusão de níveis, e a gente, enquanto não alinhar a vontade da gente com a do Espírito Santo, é uma confusão só aqui. Até E a você gente, brincar com a percepção, você sofre com ela. a gente vai inventando Isso identidade para pode não nós. ter fim, hein? A gente vai inventando identidade, né? Autoconceitos. Então ele fala, depende de te suprir. Então a gente inventa autoconceito e supre esse autoconceito com crenças, né, que nós vamos alimentando. Só que isso não é a nossa realidade, não nos faz feliz, porque isso é instável, né, para nós. E aí ele fala aqui, ó, entretanto, não podes perceber a ti mesmo corretamente. Não tens nenhuma imagem para ser percebida. Como nós só percebemos por imagem, que nós só percebemos por símbolo, a gente não tem acesso ao conhecimento, porque nós só conseguimos pensar por imagem enquanto a gente está na percepção. Rapaz, a armadilha é bem feita, viu? Então, não há nenhuma imagem que eu Pensa possa bem. usar para explicar ou para compreender o conhecimento, porque o conhecimento está além da percepção. Além Então, da não é percepção. através de imagem que eu vou conhecer. O ego Eu tenta vou entender. perceber através de imagem, mas não conhecer. Não. A E aí, gente- quando está percebendo através de imagem, não está percebendo nada, a mente está em branco, Nada, ninguém está está na pensando ilusão. nada, não está fazendo nada. A gente se E aí- meteu no imbróglio, viu? Foi. Ainda bem Muito. que a gente está rindo disso. Mas que tem momentos no dia a dia que a gente se identifica com a coisa, né? Quer justificar, arrumar, melhorar, sofre. Nossa, Eu só queria voltar aqui um insano. pouco para o 3, para não Três. deixar confuso o que está na linha 5, porque ele fala assim, nesse sentido, quando o teu comportamento é instável, estás discordando da ideia de Deus com respeito à tua criação. Era isso que eu Só para queria ter lembrar lido. que o curso não é comportamental. Jesus não está falando que a gente mudar o comportamento para tentar um Não, comportamento nada. instável. Ele está Mudança dizendo nenhuma na forma, nenhuma. que esse Nada. comportamento instável O, reflete uma o ego crença na está mente. doido para você mudar o comportamento. Ele vai Ele mudar seu reflete uma. comportamento, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, toma um tarja preta. Mas ele apenas reflete. Ai, meu Deus. Reflete uma crença da mente que faz com que eu me sinta instável. Então, o que eu tenho que mudar é a crença na minha mente, não o comportamento meu aqui no mundo. Não, mas aqui o ego já, bom, ultimamente é uma febre disso, de mudar a estética, né? Muda, Tudo, né? Você vai lá, faz muda, tudo, mas até que fica remodela bonitinho. tudo, Mas é o faz que 1000 o cursos. Jesus fala que a gente, como é que ele fala? Você pendura, põe um monte de adornos no seu corpo, ele fala, para você chamar a atenção de outro ego no corpo, para poder ter um relacionamento especial, não é? Sim. E ficar infeliz, né? Insatisfeito, Outro infeliz. tema central também do livro de exercício, o que é o corpo. Que é o corpo. É uma cerca, né? Ele fala sobre isso, mas que você tem que tratar ele direitinho para ele ajudar na jornada até quando ele for útil. E até ele ser, exatamente, enquanto ele for útil. E ele pode ser mais útil, sem doença. Ele direitinho, dá banho nele. Sem doença e sem medo, ele pode ser mais útil do que o corpo doente, né? Mas lembrando que a doença é um efeito do medo, lembrar disso. Eu sabia então, que você ia corrigir em cima. A doença como, é uma defesa contra a verdade de Deus. Gente, vamos para o parágrafo 5, então? Podemos ir? Vamos. Então, vamos lá. Conhecer não está aberto à interpretação. Pode tentar, entre aspas, interpretar o significado, mas isso é sempre passível de erro, porque refere-se à percepção do significado. Tais incongruências são o resultado de tentativas de considerares a ti mesmo como separado e não separado ao mesmo tempo. É impossível fazer uma confusão tão fundamental sem aumentar ainda mais a tua confusão geral. Tua mente pode ter passado a ser muito engenhosa, mas como sempre acontece quando método e conteúdo estão separados, ela é usada em uma tentativa
fútil de escapar de um impasse inescapável. A engenhosidade é totalmente divorciada do conhecimento, porque o conhecimento não requer engenhosidade. O Uma pensamento subtema. engenhoso, Uma o pensamento engenhoso não é a ver... o pensamento engenhoso não é a verdade que te libertará, mas tu estás livre da necessidade de te engajares nele quando estás disposto a abandoná-lo. O pensamento engenhoso não é a verdade que te libertará. Parágrafo 6. A oração é um modo de pedir alguma coisa. É o veículo dos milagres. Mas a única oração significativa é a que pede o perdão, porque aqueles que foram perdoados têm tudo. Uma vez que o perdão tem sido aceito, a oração no sentido usual vem a ser completamente sem significado. A oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que possa ser capaz de reconhecer o que já possuis. Ao elegeres a percepção no lugar do conhecimento, tu te colocaste em uma posição na qual só poderias parecer-te com o teu pai, percebendo milagrosamente. Tu perdeste o conhecimento de que tu, em ti mesmo, és o milagre de Deus. A criação é a tua fonte e a tua única função real. Podemos comentar. Então, eu vou comentar aqui do final para cima, quando ele está falando da verdadeira oração. A oração não é a gente rezar para Deus, pedir alguma coisa, né? Pode fazer, tudo bem, mas não é isso. A oração é reconhecer quem nós somos. Porque quando nós reconhecemos que somos o Filho de Deus, reconhecemos que a nossa luz é em Deus, nós estamos realmente orando. Orar é se conectar, né, com o Pai ou com o Espírito Santo que nos leva ao Pai. A oração é isso, é essa conexão. Essa é a oração verdadeira. Tudo mais vai envolver percepção, né? Qualquer outra coisa, Pai Nosso vai envolver percepção, mas é legal, né? Então, a oração é quando a gente reconhece quem a gente é, que a gente é o Filho de Deus. Se a gente reconhecer que é o Filho de Deus, a separação é desfeita. O que ele falou Lembrou? nessa... Como ele simplifica a coisa, né? Aquele Simplifica. diz na frase 3, mas a única oração significativa é que pede o perdão. É o que pede o perdão. Pede o perdão, que ali está tudo. E o perdão é ver que não tem nada para perdoar, né? Esse é o verdadeiro esse é perdão. o ápice do perdão, né? Tem nada para perdoar, porque não tem nada lá fora acontecendo. Mas pede, no começo pede. Pede milagre, oferece, pede. Mas o importante é a gente se conectar com o Espírito Santo, porque ele leva a lembrança do Agora, conhecimento de E Deus. reconhecer que já somos completos, né? Porque ele fala aqui na 5, a oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que possa ser capaz de reconhecer o que já possuis. Eu já sou completo sendo filho de Deus, eu não preciso de mais nada. Quando você pede pelo perdão e recebe o perdão, você vê que já está tudo pronto. Tudo pronto. Foi tudo um sonho. Por isso que Jesus fala, eu não preciso fazer nada. Agora ele fala aqui no parágrafo anterior da engenhosidade. Quanta engenhosidade a gente inventa para não perdoar. Por sinal, vocês viram essa semana aquela nave da NASA, ela saiu, foi lá para o espaço, quando chegou lá, ela se separou da cápsula e voltou para a Terra. Direitinho. Veja que engenhosidade. Ela voltou para o mesmo lugar que saiu. Que engenhosidade. Agora, para quê, né? Para quê? É igualzinho nossa caminhada, igual a nossa caminhada. Estamos voltando para o lugar que nunca saiu. Você faz isso no instante santo, você sai, vai lá fora e volta de novo para o mesmo corpinho. Isso mesmo. Olha, ele tem uma frase aqui que ele fala assim, na frase 7 do parágrafo 6. Tu perdeste o conhecimento de que tu, em ti mesmo,
és um milagre de Deus. Nós somos o milagre de Deus. Nós somos o efeito dele. O que mais que a gente precisa ser, né? A gente não para quando para tudo quando a gente sente isso, né? Eu sou um milagre de Deus. Meu pai, ele é minha fonte e meu pai é a fonte e eu sou o efeito. Que mais que precisa? Porque quando a gente tem a experiência do instante santo, né, do perdão, na união, né, que o perdão é a união, a gente sente isso, né, que não falta nada ali, até porque não tem nenhum corpo ali presente, né, para sentir falta de alguma coisa. Então. Aquele momento é um momento, assim, da abstração mesmo, né, a experiência da abstração de Deus, né, nesse momento do perdão verdadeiro, né, que Jesus nos orienta aqui. É o máximo da abstração, né? O máximo que você pode ver nisso tudo é luz. Acho que a gente pode ir para o E a 7, luz, né, ela gente? né, é uma criatividade perfeita, porque a luz não se repete, né? A luz ela vai se intensificando, vai expandindo, ela não se repete, né? Você pode fica lá na luz viajando, que tem um caleidoscópio maravilhoso lá, e fica ali. A luz é como se tivesse elementos, né? E o pensamento, quando passa nela, os elementos transformam seu pensamento em imagem. Muito legal. É muito louco, né? É muito louco, né? Meus pensamentos são imagens que eu fiz. Exato, Jane, é isso aí. São imagens que eu fiz. Eu paro e fico pensando, né? Quando eu falo, meus Isso é pensamentos que são é imagens que ele... criação, né? Então, isso que eu estou vendo aqui não significa nada, né, Gustavo? Essa mesa Pois não é. significa coisa Parece um alguma, não sei o quê. É absurdo, uma mas imagem, não é um é, né? pensamento. Porque a gente só pensa por imagens, né? Por símbolos. Só pensamos através de símbolos, no mundo da Por percepção. isso, por isso que é importante fazer os exercícios sem questionar, principalmente a primeira vez, né? Sem questionar. Porque se for questionar, não consegue fazer esse exercício, né? E Jesus fala Então, isso na deixa quieto, introdução do livro de exercício. Faça o só exercício, mesmo que faz. você não acredite, Porque se mas você faça. Não questionar, você vai querer concorde. interpretar do ponto de vista da Como se ele percepção, aí dissesse, não você não se vai preocupe e alcançar. faça, que lá na frente a ficha cai. Na Senão você vai frente é que cair na ficha. interpretação que é do ego, né? Aí vai ser uma forma de você realmente não perceber o que está sendo, que Jesus está querendo te mostrar ali. É a mente Então, aberta. é ir aceitando e fazendo, como ele orienta. E aí sua visão vai abrindo. A nossa visão vai abrindo. Gente, posso ler o 7, então? É bem legal, essa que ele vai falar agora. Bom, parágrafo 7. A declaração, entre aspas, Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Necessita de reinterpretação. Imagem, entre aspas, pode ser compreendida como pensamento, entre aspas, e, entre aspas, semelhança, como, entre aspas, de qualidade semelhante. Deus efetivamente criou o espírito em seu próprio pensamento. Pensamento com P maiúsculo, que é o pensamento de Deus. E de uma qualidade semelhante à sua própria, né? Qualidade semelhante à do Pai. Não há nada mais, né? Nada mais existe. O A aqui está H, né? O verbo existir, Convém em frisar, itálico. viu? A Não tem percepção, mais por outro nada. lado, hein? Não tem mais nada. O que tem é o Nada. conhecimento e o Não há pensamento de mais Deus. nada. A percepção, por outro lado, é impossível sem uma crença em mais, entre aspas, e menos, entre aspas. Em todos os níveis, a percepção envolve seletividade. A percepção é um processo contínuo de aceitar e rejeitar, organizar e reorganizar, deslocar e mudar.
A avaliação é uma parte essencial da percepção, porque os julgamentos são necessários para a seleção. Parágrafo 8. O que acontece com as percepções, se não existem julgamentos, nem nada além da perfeita igualdade? A percepção vem a ser impossível. A verdade só pode ser conhecida. Toda verdade é igualmente verdadeira, e conhecer qualquer uma das suas partes é conhecer toda a verdade. Só a percepção envolve uma consciência parcial. O conhecimento transcende as leis que governam a percepção, porque um conhecimento parcial é impossível. É totalmente uno e não tem partes separadas. Tu que realmente és um com ele, com o conhecimento, não precisa senão conhecer a ti mesmo, e o teu conhecimento está completo. Conhecer o milagre de Deus é conhecer Deus. Podemos comentar. Aqui esse 7 ele é muito interessante porque ele fala de como que a percepção se forma, né? Então, é uma equação, né? Você avalia através de julgamento, você avalia, seleciona, projeta, e aí você percebe. Então, a mente faz isso tudo, a gente não está consciente disso, mas ela está fazendo isso o tempo todo. Você vem pensamento na sua mente, porque a partir de crença que vem os pensamentos, né? Então, você seleciona aqueles que você quer, através de avaliação, né? O que te convém, o que não convém. Aí você seleciona, você avalia, né, através de julgamento, seleciona, projeta aquilo que você selecionou como de valor para você, e aí você percebe, através dos órgãos dos sentidos, você percebe. Esse é o mecanismo da percepção. E acredita que isso é a imagem, quando que é a verdadeira imagem é o que Deus E você acredita criou, que é real, porque está intensamente. ali, né, você está vendo, está sentindo, está se emocionando, então parece que é real. Mas Sua você vê que criação particular, você cria aquilo só para você. é isso Cada um mesmo. de nós faz as nossas seleções, né? Assim, a mente Isso. é uma só, mas a gente tem a ilusão de que ela está fragmentada. Então, eu penso como um fragmento. E a Então, gente pensa que todo mundo está vendo o que a gente está vendo. Igual, né? Mas só que não, todo esse só que mundo está não. na nossa mente, né? Só tem uma mente ali Exatamente. pensando isso tudo e projetando. Mas a gente acha que cada um tem a sua mente particular e que pensa por conta própria. Por isso que quando você perdoa o mundo, acabou, você perdoou tudo. Porque você está perdoando todos os seus pensamentos que vão gerar uma ilusão, né? É isso. Por isso que Jesus fala assim, ó, eu mesmo inventei isso, e é isso que eu posso desfazer. Aí você fala assim, nossa, né, vou fazer mágica. Não, é porque eu inventei esse pensamento, aonde eu inventei, eu vou desfazer. E o mundo é realmente um pensamento na mente, ele não é nada além disso. Outro dia eu fiz uma experiência, assim, eu estava fazendo a experiência da a mente ficar completamente luz, né, assim, desfazer a sensação do corpo, né? E aí eu fui desfazendo, né? E chegou um momento que, assim, num lapso de segundo, na hora que o corpo acabou todinho, né, a identidade de corpo, na hora que ela acabou toda, num lapso de segundo, o mundo acabou também. Uhum. E aí eu falei, gente, então se não há corpo, não há mundo. Se não há identidade de corpo, não há mundo, porque o mundo é apenas uma crença nessa identidade de corpo que está aqui, nessa mente que está acreditando, né, como se vendo como separada. Então, na hora que o mundo acaba na minha mente, na hora que o corpo acaba na minha mente, o mundo também acaba. E o que é esse lapso de segundo? É o instante santo, né? santo. Exatamente. É o instante santo. E aí eu falei, É uma gente, realmente, experiência fantástica, totalmente além da percepção. não é real, o mundo não é real, ele só está na minha mente. E isso é a experiência nua e crua. Você
não adianta você ser didático, você tem que ter essa experiência. Só experimentando. Não É o tem... que liberta, é isso aí, né? É o que liberta a mente da gente. Senão a gente não acredita. Sem essas experiências, a gente não acredita. Pode falar que não vai acreditar. Por isso que Jesus falou, né? Ele falou da ressurreição. Ele vem trazendo a ressurreição para mostrar a eternidade, que o Filho de Deus é livre, eterno. E aí ele fala aqui no parágrafo 8 que se não existe julgamento, não há percepção. Olha, gente, olha como é que o julgamento ele é a mola do sistema egóico. Ele é a mola. Exato. Se não Aquilo tem que eu julgamento, falando. não tem percepção. Não, lembra que eu falei que quando eu, depois, né, dos 6 meses de estado de graça, eu não estava julgando nada, também não queria ver nada, eu quase nem saía de casa porque eu não queria dar estímulo. Para não ficar... Não queria julgar, porque estava maravilhoso. Comecei a julgar, não me lembro o que foi, pronto, me identifiquei com o mundo. É isso, Jesus fala. É uma cilada, o julgamento é uma cilada. Ele fala assim, cuidado que esse terreno ainda é desconhecido, ainda é novo para ti. Né? Quando você vai sair, novíssimo, você pisou, né, no terreno seguro, né, do instante santo, da revelação, viu, sentiu a luz, sentiu o que nós somos, mas isso ainda é novo, né, para nós. Então ele fala, cuidado, porque isso ainda é novo para ti, porque pode voltar o antigo sistema de pensamento do ego. Aí você julga, pá, você acredita. E você vai jogando com essa coisa sempre e vai criando estabilidade no não julgamento. Você vê no manual dos professores, é o último última atributo, fase a vencer. É o não julgar. Por isso que ele Não diz, julgar. cuidado. É o período de consecução, onde só existe paz, né? Não julga. Por isso que eu não queria julgar, mas não queria nem escolher nada. E outra coisa importante que ele fala aqui no 8, né? Só a percepção envolve uma consciência parcial. E a percepção é muito específica, né? Você tem consciência de coisas, né? De situações, de aspectos, né? Daquilo que a gente chama de real. Você tem outro. Eu tenho um pensamento, Sim. Você tem outro, ele tem e outro. Pensamentos cada vez mais específicos. Os nossos pensamentos são todos muito específicos na percepção. E porque a gente pensa parcial, a consciência nossa é parcial. Então, tem hora que você está consciente de uma coisa, daqui a pouco você está consciente de outra, de setores. Você não tem uma consciência da unidade na percepção, você tem consciência de coisas, né, de segmentos daquilo que a gente chama de realidade, que é a ilusão. E aí ele fala, o conhecimento, na linha 6 do 8. Deixa eu botar aqui. O conhecimento transcende as leis que governam a percepção, porque um conhecimento parcial é impossível. O conhecimento ele é totalmente uno, e não tem partes separadas. Tu, que realmente és um com ele, com o conhecimento, não precisa senão conhecer a ti mesmo. E o teu conhecimento está completo. Então, a gente só está na percepção porque a gente não se lembra de quem nós somos. Quando nós conhecermos a nós mesmos como a unidade, né, do Filho de Deus, como o Cristo, né, a consciência crística, a gente vai ver a unidade. Né? A gente vai ser a unidade. Aí o conhecimento vai estar completo. A gente vai estar no conhecimento e já não estará mais na percepção. A nossa mente, né, já estará no conhecimento. Se não se identificar mais com ela. Se aceitar que o Espírito Santo comande tudo. Se não conhecer a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, né, que é aquela frase que Jesus repete, conhece-te a ti mesmo. Como o Filho de Deus que você é, e não como a identidade de corpo que você acha que é, você acredita que é. Podemos ir adiante? Pode. Por mim, pode. O perdão é a cura da percepção da separação. A gente vai repetir, né? O perdão é a cura da percepção da separação. A percepção correta do teu irmão é necessária porque as mentes escolheram ver
a si mesmas como separáveis. Ele já está falando que é o perdão. O Espírito conhece a Deus de forma completa. Esse é o seu poder milagroso. O fato de que cada um tem esse poder de forma completa é uma condição inteiramente alheia ao pensamento do mundo. O mundo acredita que se alguém tem tudo, não sobra nada. Mas os milagres de Deus são tão totais quanto os pensamentos de Deus, porque são os pensamentos de Deus. Parágrafo 10. Enquanto durar a percepção, Olha que interessante. há lugar para oração. Gente, muito bom esse tema. Porque Enquanto tem que durar a perdoar. percepção, há lugar para a oração. Ou seja, Uma tem que vez que a perdoar. percepção se baseia na falta, aqueles que percebem não aceitaram totalmente a expiação, nem se entregaram à verdade, ainda estão na consciência da falta. A percepção baseia-se em um estado separado, de modo que qualquer pessoa que percebe, seja o que for, necessita de cura na mente. Lembrando, né? A comunhão, linha 4. A comunhão e não a oração é o estado natural daqueles que conhecem. Então, a comunhão e não a oração é o estado natural daqueles que conhecem. A união, né? Deus e o seu milagre, o seu, com S maiúsculo, que é o seu filho, né, o milagre de Deus é o seu filho, Deus e o seu milagre são inseparáveis. Como são belos, de fato, os pensamentos de Deus que vivem a sua luz. O teu valor está além da percepção, porque está além da dúvida. Não percebas a ti mesmo sob luzes diferentes. Conhece a ti mesmo na luz una, com U maiúsculo, na luz una, onde o milagre que tu és está perfeitamente claro. Ai, que lindo. Como são belos, de fato, os pensamentos de Deus que vivem à luz. Nós. Deus e o seu milagre são inseparáveis. Nós que somos o Filho de Deus. Sim. Inseparáveis. Então, ele ainda aqui está ainda... Nossa, como Jesus, né? Ele repete para ver se entra na mente, né? Para ver se entra, ele repete. A mesma coisa para ver se, né, a nossa mente se liga, né? Conhece-te a ti mesmo na luz. E Quando se você se libertarás. conhece na luz, você chegou. Aí tem que ficar, né? Tem que ficar, né? Tem que criar estabilidade nisso. É aí que o instante santo começa a ficar estável, né? Quando você começa a se ver e se reconhecer como luz. A engenhosidade da mente, luz, né? da mente egóica é uma coisa. Eu queria ler um pedacinho aqui lá do capítulo 28, que eu estou lá no outro grupo, e a gente está lá no capítulo 28, que é o acordo da união, e ele mostra que, aqui falando que aqui, por exemplo, eu me lembrei disso, que a gente aqui no parágrafo 9 ele fala, o perdão é a cura da percepção da separação. A percepção correta do teu irmão é necessária, porque as mentes escolheram ver a si mesmas como separadas. E aqui ele fala por que é necessário você não julgar, por que é fundamental não julgar. Eu vou ler só umas 3 frases aqui. Você não pode nem julgar, que não tem que julgar. Julgar é um desastre total, né? Então ele fala assim... Em qual que você está? Que página? Eu estou aqui lá no capítulo 28, e tem no subtítulo 3, parágrafo 2. Ele fala, nenhuma mente é doente enquanto outra mente não concorde que elas estão separadas. Então, se ninguém concordar que é a separação, não tem nenhuma mente doente. E assim, a decisão que tomam de serem doentes é conjunta. Se não dás o teu acordo e aceitas o papel que desempenhas para fazer com que a doença seja real, a outra mente não pode projetar a própria culpa sem a tua ajuda em permitir a ela que se perceba como separada e a parte de ti. Então, deixa eu melhorar isso aqui para ficar mais fácil. Se não dás o teu acordo, né, confirmando que há separação, então, se não dás o seu acordo, a outra mente não pode projetar a própria culpa sem a tua ajuda em permitir a ela que se perceba como separada e a parte de ti. Então, por que eu não devo julgar? Porque na hora que eu julgo,
a outra mente na hora que eu julgo, a outra mente projeta a própria culpa com a minha ajuda em permitir a ela que ela se perceba como separada e a parte de mim. Olha o que é o julgamento, gente. Por isso que o perdão, por isso que ele fala, salvação é através do teu irmão. E a gente tem que Tem que haver um acordo de duas mentes. Exatamente. Tem que haver um acordo. Que acordar que nós somos Você chega unidade. com o cara e diz assim, rapaz, você está mal, né? Aí ele fala, pô, eu estou péssimo. As duas mentes concordando com a mesma coisa. Então, para ver assim, o que Jesus está querendo realmente nos dizer, né? Julgar, na verdade, é se condenar ao sofrimento, né? À separação, à crença de que a separação é real. E aí você fica prisioneiro do medo, porque no final tudo isso resulta em medo, né? Que é o efeito da crença da separação. Ele fala, a cura é o efeito das mentes que se unem, assim como a doença vem de mentes que se separam. Sim. Tá unindo, tá concordando? Prefere ser feliz que ter razão? Pronto, não fica doente. Por isso que o nenhum perdão é aspecto. tão fundamental, que o perdão é essa experiência de união, né, com o irmão. Então, na hora que eu perdoo, eu não permito que esse irmão projete, né, uma crença de que ele é separado e que ele está Eu nem acredito na projeção. Quando eu estou perdoando, eu nem estou lembrando de projeção. Não, estou me unindo unindo na à verdade, mente. isso, você está naquele instante especial de união, né? E normalmente... como diz no parágrafo 6, se tiver de orar por alguma coisa, pede o perdão. É o perdão. Não tem outra oração. Sim. E aí... Bom, aqui no parágrafo 10, que é muito, muito bom isso aqui, né? Enquanto durar a percepção, há lugar para a oração, que há lugar para o perdão. Enquanto a gente estiver na percepção, nós temos que perdoar, nós não temos escolha em relação a isso. Porque vai errar. É perdoar, porque senão a gente não vai desfazer a crença da separação e não vai ser feliz, né? Porque Deus quer que nós sejamos felizes, os seus filhos. Enquanto a gente resistir a isso, vamos sofrer. E aí ele fala aqui, uma vez não que aceitar a expiação, né? Não aceitar a expiação aí. Exatamente o que ele fala aqui na linha 2. Uma vez que a percepção se baseia na falta, aqueles que percebem não aceitaram totalmente a expiação, nem se entregaram à verdade. Senão não vai ter falta. Não vai, Enquanto houver percepção, vai haver falta, porque a percepção é baseada na falta, né? Mas eu não preciso ver a falta, eu não preciso ver a percepção. Eu posso estar no mundo sem ser do mundo, estar unido ao meu irmão. Pelo contrário, né? Pelo contrário, você já vai vendo a pessoa curada. Perfeita, e aí ele fala, na linha 3 aqui, a percepção baseia-se em um estado separado, de modo que qualquer pessoa que percebe, seja o que for, necessita de cura. Porque quando percebe, já tirou... Se percebeu porque está na divisão na mente. Dividiu... Está na dúvida, né? Você está na dúvida. Está na dúvida. Dividiu o pensamento de Deus, tirou um pensamento de Deus. A gente resolveu não mostrar para Deus todos os pensamentos. Enquanto nós estivermos na incerteza, que a dúvida é a incerteza de quem nós somos, isso é que é a dúvida, nós estaremos a parte do conhecimento, né? Estaremos na crença de que somos separados. E ele fala, recomenda aqui na linha 9, conhece a ti mesmo na luz una, onde o milagre que tu és está perfeitamente claro, não há dúvida, né? Na unidade, não há dúvida. É luz, apenas a certeza de que nós somos o Filho de Deus, que nós somos a extensão do amor e da vontade do Pai. Tem o exercício do curso que ele faz, né, de trânsito, você olha um ponto, pega o teu irmão, primeiro vê os defeitos, depois vai preenchendo ele de luz, né? Aí pega um outro, pega um que você fala que é inimigo, depois o que você acha que é amigo, olha para o amigo, ele já está espargindo luz, volta para o inimigo, os dois se unem e volta para você em luz. É o exercício da luz. Olhou para a luz, não tem como olhar a separação do medo, nada, né? A luz para a gente é como a água para o peixe.
E o que é que o peixe faz na água? Nada. É, aqui na a lição Essa 247, foi boa. a lição 247, ela é Ó, o linda, gente. Gustavo tá Ela, com piadinha do curso aí, ó. hein? Você não escutou, Ana? Ele fez a Não, piadinha. O que o peixe faz na água? nada. Nada. Podemos fazer igual o peixe, então, né? É por Nada isso que Jesus aconteceu, diz, nada não aconteceu. precisas fazer nada. Nada, não precisa fazer nada, Não gente. precisa. Aí tu bota uma balinha daquelas de comer, bota dentro de uma bacia com água, aí fica dizendo, nada, minha bala, nada, minha bala. Essa é Ah, ótima. Essa é ótima. Gente, agora o curso é o curso das piadas dos milagres, Boa né? técnica, viu, Márcia? Nada, minha bala, Nada, minha nada. bala. Essa é muito boa. Muito Gente, só queria bom. falar aqui da lição 247, que é uma frase que ela, assim, ela ajuda muita gente. Ele fala assim, lição 247, no primeiro parágrafo. Irmão, vem e deixa-me olhar para ti. Olhar Ah, é com a linda. visão crítica, né? Vem e deixa-me olhar para ti. A tua beleza reflete a minha. A tua impecabilidade é a minha. Tu estás perdoado e eu também junto contigo. Olha só, gente, olha que diferença para o julgamento. O julgamento separa e o perdão une. Olha o que é o efeito do perdão, né? A tua beleza reflete a minha. Que coisa mais linda isso, né? É, o sem perdão ainda serei cego. Sem Não perdão, estou olhando para nada, não estou vendo para nada, não estou olhando nada que é real. eu estou olhando e não estou vendo, né? Os olhos do corpo olham, mas não veem. Então, o perdão me faz ter a visão espiritual. E aí eu vou ver o que está além da percepção. Será que Jesus vai fazer como é que fala? Vai fazer um mutirão de instante santo? Na época que eu tive a revelação, fui eu, foi o outro, foi a outra, todos tiveram experiência, muitos tiveram do grupo que a gente estava, e ninguém tomou nada, tá? Ninguém tomou nada para ajudar. Não, Foi nem tudo deve, mesmo. né? Porque não é esse o caminho, Não, né? foi tudo fazendo as lições, tudo. E aí eu falei, acho que foi uma dispensação de instante santo, porque, sabe, foi pelo menos uns quatro assim. Um teve a experiência de consciência plena, assim, que se expandiu quando estava andando no mar. O outro teve a experiência de Jesus vindo e chamando, entrou no universo. Eu tive a minha experiência, né? Todas assim, inconscientes. Então, eu estava agora pensando, olhando para nós aqui, será que Jesus vai fazer uma nova dispensação aí de milagres, né? Será que todo mundo diz sim? Será de milagres não, que milagres é para cá, para o mundo de instante santo mesmo, né? De desfazer, de lembrar de Deus e desfazer a A culpa no mundo. promessa dele é que milagres são naturais, né? E já aconteceram. Gente, Sim, o nosso horário já deu, né? A gente poderia. O que vocês acham? Para a gente encerrar, fazer a nem, oração? eu acho, nem pergunta para mim, porque eu estou fechando o olho, gente, desculpa, tá bocejando. É, Márcia, você quer menina, fazer a vai dar oração, 10 Márcia? horas. Menino, eu estou há 5 horas aqui. Comecei com o pessoal de Salvador. Oh, nossa, é Márcia, você muita quer fazer a oração energia. final? pode ser. Ah, Hum. então. Então, vamos fechar os olhos. E eu não vou ler nada do curso agora, eu vou só, junto com todos vocês, agradecer por esse momento, por esse instante que a gente consegue conhecer mais a nós mesmos, um pouquinho mais, para ir desistindo daquilo que a gente construiu por tanto tempo.
aquilo que a gente segura com todas as forças, como se fosse o bem mais precioso, e que a gente juntos, a gente consiga entregando devagarinho, momento a momento, e que nos sintamos que estamos todos juntos aqui, estamos todos no mesmo lugar, pedindo essa visão, pedindo que Deus tome conta da nossa vida para que a gente possa conhecer quem a gente é de verdade, conhecer realmente esse Filho de Deus que nós somos. E vamos pedir cada vez mais que a gente acredite no que Ele está nos dizendo, que o curso está nos dizendo, porque que esse filme termine para a gente e que tenha um final feliz para todos nós nesse momento. Obrigada a todos por esse compartilhar. Amém. 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 Obrigada, Márcia. Obrigada. Muito linda essa oração. Boa noite a todos, então. Então, boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima segunda. Buenas noches. Buenas noches. Nada me abala, nada me abala. Nada me abala. A bala. Agora